Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Tênis brasileiro encerra 2022 num grande momento, principalmente na área do tênis feminino, grandes resultados também no juvenil e óbvio que é o momento correto para batermos um papo com Rafael Westrup, o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, também presidente da Confederação Sul-Americana de Tênis, mas obviamente nós vamos focar muito aqui no tênis brasileiro. Rafael Westrup, primeiro, antes de tudo, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast, esse bate-papo, resumo de 2022. Dalcin, eu que agradeço sempre o espaço, a generosidade em a gente poder estar aqui conversando sobre aquilo que a gente ama, que é esse esporte maravilhoso, o tênis, embora a CBT também atue no beach tênis e no tênis em cadeira de rodas, são as três modalidades que a gente ama trabalhar, se entrega de paixão e, sobretudo, num ano tão espetacular para o nosso esporte, com tantos resultados, tantas conquistas e nada melhor do que poder dividir com essa audiência de muita qualidade e muita abrangência que o Tênis Brasil tem por meio do seu podcast ou mesmo por meio do seu site e os outros canais de divulgação. Westrup, vamos começar fazendo um retrospecto do que foi esse 2022, né? Que foi um ano excepcional para o tênis feminino, além da Bia, que todo mundo está falando sempre, mas a ótima volta da Luísa, a Laura beirando o top 100, agora a Ingrid entrando no top 100, quer dizer, as meninas realmente fazendo um espetáculo na temporada. O masculino ficou um pouquinho devendo e tal. Alguns bons resultados, Rafael Matos, principalmente, eu acho que seria um grande destaque nosso na área profissional. O juvenil fazendo grandes coisas e, como você falou, o beach tênis. Então, acho que no resumo da temporada nós tivemos um grande ano, né? Me dá uma geral da tua visão. Eu incluiria aí a medalha inédita também do Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas, e eu tive o privilégio de estar lá presente em Portugal. Pela primeira vez na história, o Brasil ganha uma medalha no cadeira de rodas. Isso também é fruto de um trabalho de longo prazo que o nosso vice-presidente Jesus Tágira vem desenvolvendo nos últimos anos e que o resultado chegou. Contratamos também o treinador de tênis em cadeira de rodas inglês, o Garrett, que é o maior medalhista em Paralimpíadas, que está fazendo um trabalho de treinamento e preparação com os nossos treinadores e atletas. Beach tênis, que a gente consegue, pelo segundo ano consecutivo, trazer a Copa do Mundo, né, de beach tênis para o Brasil. Infelizmente perdemos na final, na revanche a Itália levou a melhor nas areias de Copacabana, mas o maior calendário do mundo é aqui no Brasil, 65% do calendário mundial é realizado no Brasil, aí praticamente $700 mil em prêmios sendo distribuídos. O tênis masculino, que a gente tem como meta a renovação, então a gente tem aí essa grande conquista também inédita, né, da Copa do Mundo, da Copa Davis Infanto e Juvenil, com essa categoria sub-16, liderados, né, pelo Rodrigo Ferreiro, que faz parte também do programa de treinadores da Confederação, que a gente investe lá desde 2017 nele. Lógico que o mérito é sempre dos atletas e seus treinadores, mas com uma grande liderança do Rodrigo Ferreiro. João Fonseca tendo um destaque enorme, ele ganha o nosso torneio Roland Garros Junior Wildcard em abril, vai a Roland Garros com tudo pago, ganha um convite lá, derruba 2 top 10 no Infanto Juvenil, ganha do número 1 do mundo lá, chega às oitavas de final e se torna o jogador mais jovem a disputar Roland Garros nessa edição de 2022. Então, e lógico, né, que o tênis feminino, o grande destaque do nosso esporte nesse ano, com as nossas tenistas da seleção da Billie Jean King Cup atingindo seus melhores rankings das suas carreiras. Destaque para a Bia, destaque para a boa recuperação da cirurgia do joelho da Luísa, onde ela volta em 4 torneios, consegue sair de um ranking 0 para um ranking top 50, a Ingrid entrando no top 100, a Laura furando o top 100, primeira vez na história, né, Dalcin? Acho importante a gente ressaltar que o Brasil já teve 2 mulheres ao mesmo tempo entre as 100 melhores, em algum momento dessa história bonita do nosso tênis. Mas nunca havia uma entre as 20 e uma entre as 100. Então isso aí é notório que não só a quantidade entre as 100 melhores, mas a qualidade no ranking também se notou. A Carol Meligeni chega também no seu melhor ranking, se mantém, se consolida entre as top 200. E aí a gente tem que brindar realmente, sempre preocupado, lógico, na melhoria contínua, mas brindar esse momento e esses resultados que são frutos de muito trabalho construído aí, pavimentado nos últimos anos.
É só para não fazer uma injustiça, Westrup, vamos ver se também a Rebeca Pereira, que também chegou ali no top 100 de duplas, né, que também fez uns bons resultados, a Rebeca. Então, realmente o tênis feminino brasileiro fazendo aí história. Quero te perguntar... Só fazendo um adendo até da Rebeca, e fazendo aqui um gancho, a Rebeca, que foi convocada, né, pela primeira vez, participou da equipe da Billie Jean King Cup, que a gente disputou o qualificatório em Salinas, em abril, contribuiu, entrou em quadra, ganhou jogos, trouxe agregou muito para esse time, para que a gente pudesse chegar na situação de disputar contra a Argentina uma vaga no Qualifiers do Grupo Mundial. Então aqui fica o registro de admiração e gratidão também à Rebeca e parabenizá-la pelo grande ano nas duplas também. Aliás, temos uma chance aí, né, Westrup? Seria um sonho, né, para todo mundo, principalmente para você que tantos anos está investindo aí no crescimento do tênis como grupo, o Brasil conseguir chegar na fase final do Grupo Mundial, agora da Billie Jean Cup, que precisa agora ganhar da Alemanha lá fora, né, fora do Brasil, uma disputa difícil, mas com a Bia, né? A Bia vai provavelmente seja a única top 20, top 30 desse grupo que vai disputar essa etapa. Então, olha que estamos com uma chance boa, hein? Temos uma chance muito boa, não só, gostaria de ressaltar, não só pelo nível que a Bia está apresentando nas simples, mas nas duplas também, mas principalmente pela coesão do grupo. Hoje é muito bacana presenciar e acompanhar que esse grupo hoje se autodefine como um time, né? Ou seja, que está coeso e que está imbuído e traz essa união em busca de um mesmo objetivo. Então, é um time que pode fazer a diferença porque jogam por um propósito. Jogam pela bandeira, jogam pelo país, mas jogam também umas pelas outras. Então, acho que isso é a grande diferença, que pode, então, vir a Alemanha, Estados Unidos, República Tcheca, e eu acho que a gente consegue fazer frente e conseguir um bom resultado frente a qualquer seleção hoje. Acho uma coisa importante para destacar também, Westrup, foi esse investimento grande que a CBT fez e tem feito já desde 2021 em eventos, em torneios profissionais de base, 15, 25 mil dólares, 60 mil, como fez no Rio. Eu acho que isso, para mexer naquela área de transição, infelizmente aqui, entre nós aqui, eu ainda acho que a gente não tem tanta gente para a transição ainda, então precisando ainda melhorar nesse nível. Principalmente no feminino, que ainda não temos essas meninas e tal. Mas, de qualquer forma, é abrir uma oportunidade excepcional para o brasileiro ganhar ponto aqui, enfrentar grandes escolas, porque esse pessoal vem para o Brasil, né? Não adianta, a gente faz um evento para cá, fez 3, 4 seguidos, vem todo mundo para cá, né? Então, acaba sendo ruim, porque a gente tem mais dificuldade de ganhar ponto, em compensação tem um intercâmbio muito grande. Então, eu acho que esses eventos feitos em 2022, principalmente, foram extremamente importantes. Olha, a gente tentou manter a mesma quantidade, o mesmo nível de eventos que nós realizamos, mesmo no auge ali da pandemia, ainda no segundo semestre do ano passado, quando a gente traz, de fato, o circuito La Légion do Menker, né, e une também ao circuito o Aberto da República e os challenges que o Banco BRB vem bancando por meio do patrocínio da Confederação, e a gente então replica isso para o ano de 2022. Nesse ano a gente realizou Confederação 3 ATP Challengers, realizamos os torneios W25 e M25, realizamos o Aberto da República Feminino agora na última semana no Rio de Janeiro, e essa composição de calendário traz desde o ano passado alguns resultados que são muito importantes a gente ressaltar. Por exemplo, Laura e Carol, no final do ano passado, com os torneios de Rio do Sul, de Goiânia e de Brasília, elas conquistam os pontos que faltavam para se garantirem no qualifying do Australian Open. Isso é uma grande conquista. Depois temos agora, ainda no feminino, os pontos que a Ingrid conquista no Aberto da República, sendo campeã e entrando no top 100. Lógico, é uma junção, é uma lógica que a gente tem enquanto América do Sul de trazer um calendário razoável e conexo, né, pelas sub-regiões que a gente encontra aqui na América do Sul, e isso também se estende, né, ao masculino, que é importante a gente pensar, por exemplo, que na estruturação da base, né, do alto rendimento, a gente tem uma grande parceria, o único país no mundo,
onde o Circuito Brasileiro Infanto-Juvenil, por meio do Campeonato Brasileiro Interclubes, oferece passagem aérea para todos os integrantes da chave principal, né, do GA, mais os treinadores, facilitando aí então a presença e a logística de todos, aumentando a massificação do alto rendimento da base, ou seja, aumentando o número e a qualidade do alto rendimento de base. A gente traz aqui num passado recente os campeões, atuais campeões da Copa Davis Infanto-Juvenil, o João Fonseca, o Pedro Rodrigues e o Gustavo Almeida. Os três participaram do Campeonato Brasileiro Interclubes lá, que se iniciou lá em 2017 e vem até hoje. E aí o próximo passo, o ATP Challenger que a gente faz no Rio, a gente consegue oferecer um wildcard para o João Fonseca, para o Gustavo Almeida, a CBT enquanto realizadora, tanto nas simples como nas duplas. Nas duplas, ambos juntos ganham a primeira rodada, vão até as quartas de final. E aí, olha que interessante, 2 semanas depois, eles vão para a Copa Davis Infanto-Juvenil, na Turquia, e aí o jogo decisivo, né, o confronto decisivo da semifinal é decidido nas duplas contra a Itália. E os dois, então, vão lá e ganham. Essa experiência toda, existe uma lógica por trás, onde a gente pensa nesses detalhes para que quando haja, né, a necessidade, eles estejam mais preparados. Eles voltam da Turquia campeões mundiais e a gente então consegue, com a sequência de torneios no Rio Grande do Sul, né, São Leopoldo, Lajeado e Vacaria, oferecer os wildcards para eles de novo, e aí eles têm mais tempo disputando no ambiente profissional, ganhando qualidade e nível de jogo para depois replicarem nos próximos anos. Então eu penso que existe essa lógica. O nosso departamento de alto rendimento, que atualmente o Ivan Machado está como coordenador nacional de alto rendimento, a gente pensa muito como estratégia e planejamento, e aí eu acho que os resultados vêm aparecendo mais nesse sentido, porque existe de fato um pensamento em cima dessas ações. Deixa eu te perguntar, como você falou do Ivan Machado, talvez a pergunta seja mais bem colocada a ele, mas deixa eu aproveitar a ocasião para te perguntar qual é o relacionamento da confederação com os centros de treinamentos que existem em vários espaços pelo Brasil, e muitos deles, a maioria deles fazendo um grande trabalho, sempre colocando algum nome novo no tênis e tal. Como é que é esse relacionamento? Como é que a confederação interage com esse pessoal, aproveita, troca ideias e troca informações? Ótima pergunta. A gente tem sempre teve um ótimo relacionamento com todos os centros. A gente tem, por exemplo, o Santos Dumont, que é um dos maiores formadores, né, do tênis infanto-juvenil de alto rendimento do Brasil, participa como capitão das nossas seleções sub-14, participou inclusive do nosso torneio, da parceria que nós temos com o Wimbledon como capitão, e outras tantas competições sul-americanas e mundiais. A Fernandinha Ferreira, que é do Minas Tênis Clube, também já faz parte do nosso quadro de treinadores, e aí então essa relação ela é muito constante. Lógico, até maio a gente tinha o Frick liderando esse processo na interlocução, entendendo um contexto de cada centro, como o Itamirim, como o Tênis Ruth, como o IT, e tantos outros, Mário Mendonça também em Brasília, e assim por diante, o Duda Catarino na Bahia, e vários outros locais que a gente tem, e a gente fica muito feliz porque aumentou também muito o número de centros e trabalhos que estão sendo realizados aí ao redor do Brasil, aumentou a capilaridade. E o Ivan então entra oficialmente agora no início de outubro e inicia e dá continuidade ao trabalho que era construído pelo Frick, e inicia essas conversas. Nós também fazemos muitos aportes diretamente nos jogadores e nas jogadoras. Então hoje praticamente todos os meninos e meninas que se enquadram nos critérios da confederação recebem recursos financeiros nas suas contas bancárias para poder reinvestirem nos seus treinamentos, nas suas carreiras. Logicamente a gente pede uma contrapartida de disposição de marca, que é o Banco BRB, que é o patrocinador master, mas não se limita também aos infantos juvenis. Nós temos hoje, da Rede Tênis Brasil, Matheus Putinelli, que é patrocinado. Nós temos dentro de Brasília o Pedro Chabagoite. Nós temos ainda na Rede Tênis Brasil a Aninha Candioto e a Olivia Carneiro, a Gabriela Félix, enfim, uma lista de atletas
né? A Carol Meligeni, que está no Itambim, enfim, daí por diante, contemplados, e que a gente sabe que esses valores são muito importantes, inclusive para eles manterem, né, as suas relações com seus treinadores que pertencem a esses centros, poderem pagar os seus treinamentos e poderem ter um pouco mais de tranquilidade na construção das suas carreiras. Então a relação sempre foi muito boa, amistosa, e agora, lógico, com a entrada do Ivan, entendendo o contexto e necessidade de cada local, para a gente buscar tecnicamente também atender a cada um. Não posso me furtar e esquecer de alguns atletas que não estão em centros, mas têm os seus treinadores e têm as suas atividades pontuais. O Pedro Boscardin com o Ricardo Schlatter, entrando o Larry Passos, entrou também esse ano, participando de algumas semanas importantes com o Pepe Boscardin. Temos o Gustavo Eide com o Haroldo Sweat, que faz um trabalho com ele desde a formação. Eu vejo muito como um case de muito sucesso essa relação Haroldo Sweat com o Gustavinho Eide, né? Gustavo, Pedro, o próprio João Fonseca fazendo parte já da equipe da Copa Davis como sparrings, né? Passando aquelas semanas com o Jaime, com o Marcos Daniel e com toda a equipe. O próprio João Fonseca num trabalho fantástico que se inicia no Rio, lá no Itanhangá, junto com o André Sá, junto com o Gui Teixeira, junto com o Vitor Sakamoto, que estão liderando esse processo lá. Então essas ações pontuais também devem ser lembradas e são muito relevantes na composição do todo desse esquema, desse ecossistema de treinamento no Brasil. Sei que falar em dinheiro é sempre um assunto complicado e delicado, Westrup, mas me conta assim de uma forma pelo menos genérica, como é que estão as finanças da Confederação? Está com dinheiro em caixa para investir? Vocês estão com os bons patrocinadores hoje? Estão fazendo eventos que também geram recursos? Como é que está o caixa para investimentos principalmente? A gente tem dois cenários que a gente tem que equilibrar essas duas frentes, né? Que é a realização de eventos por um propósito que nós temos de oferecer um ambiente competitivo no Brasil para que esses atletas, meninos e meninas, homens e mulheres, já possam ter condições de conquistar pontos importantes nas suas carreiras aqui em território nacional. E esses eventos eles só acontecem, logicamente, porque a gente tem grandes patrocinadores, mas sempre há uma composição final com recursos próprios da Confederação, porque a gente entende que é investimento. Hoje, nós temos condições de fazer isso. Em relação às finanças da Confederação, antes de falar em números específicos, e eu não vejo nada complicado, Dalcin, porque existe muita transparência na nossa gestão. Hoje, todos os balanços trimestrais são publicados no site, né, da Confederação. Nós publicamos trimestralmente, como as grandes empresas fazem. Inclusive agora dia 19 tem reunião de conselho fiscal para avaliar o segundo tri, o terceiro tri da Confederação e fazer toda a apuração dos números. A gente tem hoje em torno de 1.600.000 em caixa, né? O que nos dá uma tranquilidade para executar, por exemplo, esse torneio da Austrália infantil juvenil que nós estamos fazendo essa semana, onde a gente oferece hospedagem e alimentação para todos os participantes. Vamos oferecer passagem aérea também para os campeões e para um treinador ir para a Austrália, para pagar aí as contas que estão chegando do Aberto da República, enfim. Então hoje a gente tem em torno de 1,5 milhão em caixa, lógico, com muita consciência, com muita administração e investindo naquilo que a gente entende que de fato vai trazer retorno para os tenistas, que é a nossa maior preocupação, para os treinadores, cursos de capacitação de treinadores junto com o César Kist, curso de capacitação e formação de arbitragem liderados pelo Ricardo Reis e com toda a equipe de comandados por ele. Hoje, com muita tranquilidade, a gente fala que não tem nenhum título protestado em cartório, não tem nenhuma dívida, né? Mas que a gente tem, então, um equilíbrio muito consciente, muito racional, muito comedido, mas com uma capacidade hoje de investir nesses torneios, mesmo que alguns torneios sejam deficitários, a gente entende que esse saldo residual que a Confederação tem que investir é de fato investimento e não gasto. Você sabe que eu sempre combato um pouco o calendário da Confederação, o calendário nacional, né? O calendário nacional juvenil, eu acho que ele poderia ainda ser um pouco maior, um pouco mais abrangente do que ele é hoje, embora a gente tenha torneios internacionais de excelente nível, né? Temos Porto Alegre, temos Banana Ball, temos Londrina, Salvador, temos ótimos torneios internacionais acontecendo que ajudam, mas nós estamos falando um pouquinho mais no topo da pirâmide,
quanto eu vejo um pouco mais problemático a base, o calendário crescer, né? Então, como é que tem planos, projetos, como é que é essa visão para você? O grande projeto que eu vejo divisor de águas é o convênio com o Comitê Brasileiro de Clubes, na qual aqui faço um agradecimento público ao comitê. Inclusive a Confederação Brasileira de Tênis recebeu um prêmio no Simpósio Nacional do CBC, que foi realizado em Foz do Iguaçu esse ano. Eu estive acompanhando a Bia no Finals, então o nosso vice-presidente Aristides Barcelos foi representar a CBT no recebimento desse prêmio. Prêmio que tem muito da digital do próprio Aristides, que hoje ele é diretor dos torneios infantis juvenis e está dirigindo muito bem todo esse processo. Mas eu vejo que a outra ação que a CBT fez foi regulamentar o seu calendário de tal forma que, por exemplo, a gente oferecesse a oportunidade para que todos os tenistas infantis juvenis do Brasil, de todos os estados, pudessem, por meio dos seus campeonatos estaduais, pontuarem no ranking da confederação, como um estímulo, né, como uma válvula também para que os pais não tivessem que no primeiro momento investir tanto para que seus filhos se tornassem competitivos, e dessa maneira então os torneios J3 ou G3, são os torneios estaduais, já contam pontos para o ranking nacional. No segundo momento, a gente então tem os G2, que são os torneios de verão nas férias, né? Tem a Rota do Sol, a Rota Sudeste, a Rota do Sul, e também que facilita a participação de todos. E o G1, né, que são os torneios que as federações solicitam para a confederação, valendo ponto já com uma boa pontuação no ranking nacional, realizados pelas federações, né? Lógico, tudo pelo sistema da CBT, para ter esse controle, essa regulamentação. E aí, então, por fim, nós temos 6 etapas nacionais do Campeonato Brasileiro Interclubes, que aí com passagens aéreas para jogadores e para técnicos, enfim. E o calendário internacional, concordo com você, já é o altíssimo nível da pirâmide do alto rendimento do infanto juvenil, mas que nos traz aí um Banana Bowl como uma pontuação quase de Grand Slam. Temos o Brasil Juniors Cup com a pontuação J1, temos o Bahia e o Londrina com J3, e aí temos todos os outros J4, J5, aproximadamente 10 torneios internacionais realizados no Brasil. O que a gente poderia pensar no futuro, e a gente pensa, né, mas pelo inchaço também, a gente teria que canibalizar algum torneio para abrir outra frente. Então a gente prioriza que aqueles atletas que estão iniciando na competição, que comecem na sua região pelo G3, né, pelo estadual, conta pontos, depois nas férias escolhe um circuito mais próximo, se é nordestino joga a Rota do Sol, se mora na região sudeste joga a Rota Sudeste, o pessoal do norte também pode jogar a Nordeste, o sul joga por aqui, e aí então vislumbrar, subiu seu patamar de nível, subiu o seu ranking, aí então vai prospectar os G1s e o GA. Acho que existe uma lógica, né? Se nós aumentarmos o calendário nacional, nós temos de canibalizar o mês de outubro e julho alguns torneios da ITF e COSAT que são realizados no Brasil, mas justamente trazendo um pouquinho, você perguntou da relação com os centros de treinamento, ouvindo os principais treinadores do Brasil, e quando eu falo principais é porque atuam no dia a dia e viajam, né, pelo calendário e pelos torneios, a necessidade de realizar torneios da ITF e COSAT no Brasil é como prioridade para esses treinadores ou com uma visão geral de desenvolvimento do tênis infantil juvenil do Brasil. Então a gente está mantendo isso, estamos sempre abertos, né, para ouvir algum tipo de sugestão que seja coerente no sentido de otimizar e trazer uma melhoria para esse contexto todo, mas nesse momento a gente, ouvindo os treinadores, ouvindo os clubes, ouvindo os anseios, seguindo a diretriz que o nosso vice-presidente Aristides Barcelos, que é o líder dessa área técnica do infanto juvenil, traz para a gente está atuando dessa forma. Importantíssimo a gente falar um pouquinho, Westrup, e nisso eu quero parabenizar a Confederação, que são essas parcerias com os grandes slams, né? Fazer parceria com o Roland Garros, que já não é nova, é uma parceria já antiga e muito bem sucedida, que foi para o Wimbledon e agora chega na Australia Open, e uma nova parceria que vocês acabaram de criar aí, que foi anunciada essa semana, que é
com a estrutura do Jaime Onsins, o capitão brasileiro da Copa Davis, que ele tem lá na Flórida. Então, abrindo uma série de lacunas aí para o tênis brasileiro aproveitar, porque jogar um grande slam é realmente uma grande honra, e não só uma grande honra, é uma experiência extremamente importante, né? Então me conta um pouquinho de todas essas parcerias e como é que a coisa está rolando. Verdade, Dalcinho, a gente pode falar com muito orgulho enquanto Brasil, né, enquanto entidade, Confederação Brasileira de Tênis, e aí eu extrapolo até para a América do Sul esse orgulho, porque de fato o Brasil ele se torna então um grande líder dessas parcerias com as grandes federações que a gente chama que são as detentoras aí dos torneios do Slam, né, que compõem o Grande Slam. Hoje já são 3 parceiros da CBT, iniciando lá em Roland Garros, agora ampliando um pouquinho esse escopo com Roland Garros, com uma participação ainda mais efetiva da Confederação na construção do processo técnico, da composição das chaves, né, do sistema de jogos, enfim, muito próximo da Federação Francesa. E aí, o que eu sempre digo também internamente para a nossa equipe de trabalho, diretoria e coordenadores em geral, que é muito importante a gente estar construindo as relações com os líderes de cada instituição, e essas relações normalmente elas nascem desses contatos que nós temos durante os torneios de Grand Slam, durante os grandes torneios que a gente se apresenta, e aí então o histórico construído com uma grande nação como a França, com uma grande federação como a Federação Francesa, nos gabaritou, tá, para que a gente pudesse apresentar então para outros. Aí veio o Wimbledon, né? Foi uma construção longa, ao estilo londrino, né? Onde a gente demandou muita conversa, algumas idas a Londres, bate-voltas assim, intensos, né? Mas que foram extremamente importantes para a gente trazer o Wimbledon. Lamentavelmente, naquele momento, a gente estava com a estrutura toda pronta lá na HWT, na academia do Wilson Trescente, e aí então 5 dias depois do lockdown, né, lá em 2020, com toda a estrutura montada, e a gente então se adequa e realiza a primeira edição esse ano, já num escopo mais América do Sul, mas ver os resultados, a evolução, foi impressionante, Dalcinho, do primeiro dia que a criançada chegou para jogar na grama, pareciam iniciantes, pareciam realmente assim, um outro esporte que eles estavam praticando, mas do primeiro dia ali para as semifinais, para as quartas de final, a gente já vê uma evolução incrível, uma atenção enorme dos treinadores em tentarem achar soluções de como jogar nesse novo ambiente, né? E aí a Austrália começa numa conversa justamente em Wimbledon desse ano, né? Eu estava lá acompanhando as crianças que se classificaram no nosso torneio daqui, foram jogar em Wimbledon. O André Sá pela relação com a Confederação Brasileira, pela relação até pessoal comigo, fazendo um trabalho enorme e valiosíssimo na Tênis Austrália, nasce essa ideia de a gente lançar, ou nasce essa conversa de a gente lançar essa ideia para o Craig Tyler, e o André tem uma condução magistral nesse sentido. A gente tem uma conversa pessoal com o André e com o Craig lá em Londres, depois vou ao US Open, onde o Craig estava também, a gente aperta as mãos e vamos em frente, e aqui já nasce a partir de agora mais uma grande parceria. E, por fim, né, complementando, é um outro conceito a parceria com a Monte Verde e com o Jaime Onsins. Quando da primeira conversa com o Jaime para ele assumir então a equipe da Copa Davis, a gente sempre soube, né, dos projetos pessoais que o Jaime tem, os seus compromissos, mas acreditando muito, né, no engajamento do Jaime, do desenvolvimento do tênis brasileiro, mesmo morando nos Estados Unidos. Então a gente constrói o primeiro momento, a gente passa por uma transformação cultural até dentro da Copa Davis, muito bacana, muito positiva, mesmo conceito, né, do feminino, hoje é um time coeso, junto, unido. E aí eu e o Jaime conversamos agora em Portugal, e era necessário a gente fazer a transição para a segunda fase desse nosso projeto de transformação da Copa Davis. Então vem a disponibilidade do Jaime em atuar no próximo verão americano, além das semanas de Copa Davis, trabalhar conosco aí em torno de mais 10 semanas no ano, tá? E a ideia é muito simples.
ninguém está reinventando a roda ou tentando trazer conceitos mirabolantes. A gente quer estabelecer um padrão de treinamento para o altíssimo rendimento dos treinadores brasileiros. Então o foco são os treinadores, mas para nós podermos focarmos e atingirmos os treinadores, a gente tem que estar com esses jogadores que eles treinam também. Então o projeto é termos a base da Monteverde disponível para a CBT, nós vamos levar os treinadores desses grupos de transição e também que já estão na Copa Davis, ou seja, potenciais jogadores que venham a ser membros da equipe de Copa Davis e os atuais jogadores de Copa Davis, junto com os seus treinadores, semanas de treinamento preparatórias, e aí então vão jogar ou torneios Futures da ITF de 25 mil ou ATP Challengers nos Estados Unidos, preparatórios para o US Open, tá? E aí então a gente consegue fazer com que o Jaime, inclusive, acompanhe os treinadores na rotina de torneio, ou seja, não vai estar limitado à semana de treinamento. O Jaime vai trabalhar esse treinamento, em seguida viaja com os treinadores e jogadores para entender e para estabelecer uma rotina padrão em torneios também. Então é o desenvolvimento na prática, no circuito, de um padrão de ensino e aprendizagem do nosso tênis brasileiro. Strupe, é claro que o tênis é um pouquinho diferente dos outros esportes, né? Que é até uma pergunta para a gente encerrar o nosso excelente bate-papo aqui, mas estamos aí num ciclo olímpico, 2023 para 2024 já estamos aí às portas de Paris, uma Olimpíada dentro de Roland Garros, que cabe na nossa paixão, no nosso coração. Então como é que está essa estrutura, como é que a Confederação está pensando no projeto olímpico para 2024? A gente pensa isso diariamente, diuturnamente. A gente, antes das Olimpíadas, tem o Pan-Americano como estratégia nossa. É muito importante ressaltar que o Pan-Americano oferece a vaga nas Olimpíadas também, né, para os finalistas. Então, como estratégia, a gente tem que ir com força para esse Pan-Americano. Isso a gente já vem conversando com os atletas. Estão todos muito motivados a participar já do Pan-Americano. E lógico, como estratégia, o ranking olímpico da Alcim, que a gente pode chamar assim, embora o tênis seja diferente dos outros, as 52 semanas que precedem Paris 2024, elas se iniciam logo após Roland Garros 2023. Então a gente tem como ideia concentrar o maior volume de torneios executados pela Confederação a partir do segundo semestre de 2023, seja os 60 mil dólares femininos, seja os ATP Challengers, para que os nossos tenistas que precisam de pontos aí para ficar, se manter nos 60, nos 70 ou quebrar a barreira dos 100, possam disputar nesse período que já conta para Paris 2024. A gente está muito confiante de que temos a possibilidade de ter a maior delegação do tênis da história de Jogos Olímpicos em Olimpíadas que não foi disputada no Brasil, ou seja, em Olimpíadas fora do Brasil. A gente está muito confiante, né? O acompanhamento geral aí nos traz essa esperança, né? E não é uma esperança aleatória, ela é pautada em fundamentos. A gente pode ter uma equipe ainda muito competitiva, a gente sabe, seja na simples feminina, seja na dupla feminina, seja na dupla masculina, seja na dupla mista e quem sabe até Thiago Monteiro se consolidando. Thiago Monteiro é motivo de muito orgulho para a gente, porque a gente sabe o quanto ele evoluiu, principalmente nos últimos 2 anos, fisicamente nem se fala, mas ele consegue chegar no seu melhor ranking, conseguindo, logicamente, tem as suas oscilações, precisa se consolidar no circuito de certa forma para poder furar essa barreira dos 50, mas ele está muito próximo disso. A gente consegue ver, por exemplo, ele jogar numa Copa Davis no Rio de Janeiro, ganhar do Struff com propriedade, ter set point contra o Zverev, né? Até a minha esposa comentava, né, lá na Copa Davis, mas é do Saibro, por isso que o Thiago conseguiu, mas no Saibro e o Zverev teve o jogo na mão para ser campeão de Roland Garros contra o Nadal 2 meses depois e lamentavelmente teve essa lesão seríssima no tornozelo. Ou seja, o Thiago está pronto para bater e fazer grandes triunfos também. E aí, né, a galope disso, a gente tem Cutinelli vindo, Felipe Meligeni com condição de furar o top 100 e essa garotada que vem aí também subindo. Então a gente está bem confiante, existe
um pensamento, uma lógica de estruturação desse caminho, né, esse pathway que a gente chama, até Paris 2024. Mas lembrando, existe no meio, no final do ano que vem, um Pan-Americano que vai valer muito, não vale pontos, não vale dinheiro, mas vale muito. No momento que a gente tem, por exemplo, João Menezes, que se classificou para as Olimpíadas, conquistando Lima 2019, mostra para a gente a importância de um Pan-Americano. E aí a gente tem as meninas e os meninos muito conscientes disso e querendo logo disputar em Santiago 2023 essa vaga para as Olimpíadas. Afinal das contas, a Olimpíada é no Saibro, né? É muito mais a nossa cara, né, Westrup? E temos que defender a nossa medalha de bronze, quem sabe mudar um pouco a cor dela desta vez, né? Tomara, a gente está, primeiro, muito feliz com esse momento do tênis, de novo. Lógico que em determinados momentos alguns se destacam mais do que os outros, isso é normal, mas hoje a gente pode terminar mais um ano com um sorriso no rosto, muito mais motivos de comemorar do que lamentar. E olhando para o futuro aqui que se aproxima, a gente brinca muito na CBT que o ano não termina, ele continua, né? Porque a partir do dia 2 de janeiro já tem os campeonatos brasileiros infanto-juvenis, enfim. E então a gente está muito confiante para que esse sorriso no final do ano que vem, se a gente puder voltar a conversar, se mantenha, quem sabe até com... Antes de defender a medalha olímpica de bronze, nós temos aí medalha de ouro do Pan-Americano, de simples, e temos as duplas também. A Lu está especialista em bronze, porque a Lu ganhou bronze com a Carol em Lima, em 2019, depois ganhou bronze com a Laurinha em Tóquio, e quem sabe a gente não só aumente o número de medalhas, mas mude essa cor também, porque a gente está muito confiante. Então, obrigado pelo espaço, Dalcin, você sempre tão generoso, com críticas muito importantes, mas fundamentadas. A CBT sempre agradece isso, e esse tipo de jornalismo traz e faz com que a CBT seja cada vez melhor, porque sempre nos deixa o sinal amarelo, o sinal de alerta de que a gente tem que, embora esteja trabalhando com muito afinco, dedicação e seriedade, a gente tem que se entregar cada vez mais. Então, muito obrigado, Dalcin. Obrigado a você, Westrup. Um feliz 2023 para você e para o tênis brasileiro. Para todos nós. Obrigado. Grande abraço. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.